grupo da quarta-feira. Vou fazer uma palestra, passe, e depois a gente está convidado, né, todo mundo aí para participar junto. Então, antes disso, vamos, como de praxe, né, fazer a nossa oração, elevar o nosso pensamento ao nosso Deus Criador, ao nosso Jesus Cristo, irmão maior, e com a permissão dos diretores desta casa espírita, que possamos utilizar este espaço cristão com dignidade, com amor ao próximo, com exemplo e com fé. Pedimos não só por nós, mas por aqueles que aqui não puderam estar, encarnados ou desencarnados, e que esse instante seja de exercício da luz no caminho do bem. Seja feita a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Eu tenho pegado alguns trechos do Evangelho ultimamente. Um deles aqui é interessante, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ele segue dando explicações sobre a justiça divina, né? Mas eu vou ler só um trecho dele para nós comentarmos sobre isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus. A justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com esta certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Depois tem subtítulos aqui, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, bem e mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias do verdadeiro silício, tudo isso no capítulo 5. E então, a pergunta que talvez tenhamos que nos fazer diante desta proposta espírita, evangélica, já secular, é como nós estamos posicionados nessa compreensão, para que não sejamos iludidos por falsos profetas, por oportunistas da fé, por charlatães e por nós mesmos. Porque nós mesmos fazemos este papel conosco quando nos iludimos também. Então, quando se fala de fé,
e quando se fala sobre Deus, não há necessidade de fingimentos internos da consciência. Krishnamurti é um filósofo independente que passou por este plano físico justamente falando sobre esta necessidade de nos encontrarmos com sinceridade ao irradiarmos a nossa personalidade, a convivência conosco, para que possamos evoluir de verdade. Então, achar que somente a ação externa é o que transforma, ou a dor imposta por Deus como um castigo é o que muda a consciência, nos dá uma comodidade que vai nos levar a um beco sem saída, caso não tenhamos esta sinceridade em buscar compreender exatamente o caminho, a verdade e a vida que Jesus Cristo se disse ser. Não com exclusividade, mas é certo que na história atual do planeta Terra, aquele que representou com perfeição o caminho, a verdade e a vida foi Jesus Cristo. Por isso que ele dizia, e que chegou até nós, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque ele representou com precisão a fé e o contato que ele tinha com Deus, ao compreender que se existe um Deus, e a partir do ponto que aceitamos este Deus, deixamos de nos iludir com o ateísmo ou com a cegueira espiritual de que Deus não existe, que é uma energia, que tudo acontece por acaso, que não há ordem no universo, passamos a respeitar os reflexos deste Deus nos nossos dias. Mesmo que ainda estejamos ofuscados pelo cotidiano natural. Não tem como ser diferente, não há como expandirmos a consciência sem passarmos pelo microcosmos do plano terra e da reencarnação. Nascer, viver, aprender neste plano físico questões de amor, de perdão, de progresso, deitar-se no túmulo no final da encarnação ou durante algum acidente fatal que aconteça no percurso, já planejado, é certo, ou talvez por algum tipo de desvio da nossa consciência, mas continuarmos o nosso progresso eternamente. Vivermos na direção da imortalidade muda o nosso foco para o melhor, porque não haverá mais tanta preocupação com o imediato se temos a certeza de que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então aqueles que Jesus perdoou ao crucificá-lo, estavam crucificando um avatar, um anjo de Deus descido no plano terra, para, tão distante que estava da nossa consciência, nos tirar da zona de conforto, nos arrancar do ciclo das reencarnações, da roda de Sansara, como se chama no Ocidente, que é no Oriente, desculpem, que é justamente nascer, viver, morrer e estacionar nas coisas materiais. Como os peixinhos do aquário, que está num dos livros do André Luiz, que achavam que aquilo ali era a vida e era o suficiente. Desde que as necessidades imediatas estivessem satisfeitas, não haveria a necessidade maior da minha consciência expandir-se. Então, entendemos, pela dor, não imposta, não criada por Deus, mas porque esquecemos de avançar na caridade, no amor, no perdão e na simplicidade que está dentro de nós também, quando não nos tornamos os fantoches de nós mesmos. Há uma música muito interessante dos anos 80, do poeta popular, que eu acho que nunca lembrei de citar aqui, ou talvez tenha citado, do Renato Russo, Geração Coca-Cola, onde ele fala: nos perderemos entre monstros da nossa própria criação.
Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. O que são esses monstros? A falta de fé. Como somos seres co-criadores do universo, como Jesus Cristo disse que somos deuses, estamos já saindo da era de peixes, onde os nossos sentimentos deveriam se desenvolver. Chegarmos a esta era no início do 3º milênio, já com um grau de civilidade avançado para sermos minimamente compreensivos com o erro do outro, minimamente tolerantes e cuidarmos um pouco de nossas tentações para que não pequemos novamente e coisas piores não nos aconteçam. Estamos credenciados, de certa forma, para desenvolvermos um intelecto baseados no sentimento do amor. E saber que somos criadores do nosso destino. Filhos de Deus, imagem e semelhança. Tudo é energia. A nossa mente, o nosso corpo físico foi criado pela nossa própria mente. Antes de reencarnarmos, quando estamos no ministério da reencarnação e estamos fazendo o nosso plano reencarnatório, vamos ali fazer um balanço do nosso tesouro espiritual, da nossa lei de causa e efeito. O que fizemos em vidas passadas que nos levou até aquele momento? O que devemos evitar e o que devemos fazer na próxima encarnação, quando o nosso corpo espiritual vai se reduzir após a fecundação, a junção do óvulo com o espermatozoide no útero de nossas mães, e vai ser ali imantado o nosso espírito, e irradiarmos um progresso para que demos um salto naquela encarnação para um ponto mais adiante no progresso infinito que é a vida, ou estacionemos, ou seja, exercitemos o nosso livre-arbítrio. Ali, compreendendo este tesouro, esta lei de causa e efeito, nós vamos então planejando, inclusive, os encontros do DNA, do gene das células, no interior das células, a cor dos olhos, o cabelo. Tudo isso é um programa planejado que o computador imitou. Evidentemente, os cientistas conseguiram entender basicamente a cadeia de DNA, que é o que forma a célula. E ali, inclusive, as doenças que o espírito gerou pela sua consciência distorcida em vidas passadas, suponhamos que ele tenha se suicidado com um tiro na cabeça. E ele vai ter que resgatar isso, não com olho por olho, dente por dente, mas aquele órgão ficou doente também no plano espiritual, porque é de lá que nós viemos. Aquele órgão com doença vai gerar um problema na sua formação mental naquele feto, naquela reencarnação. Como prova, para aqueles que o levaram ao suicídio, para aqueles que não o compreenderam, para aqueles que não foram solidários, e para ele próprio também aprender a amar a si mesmo. Assim também como o alcoólatra, por exemplo, que teve uma cirrose, morreu por câncer no fígado. Aquele fígado se desintegrou, mas no plano espiritual seu fígado estará doente. Ele vai aos poucos, pela caridade, pelo tratamento espiritual, limpar um pouco aquela irradiação. A doença que ele criou para si mesmo por abusar de um tóxico. Mas provavelmente nasce uma criança com aqueles amarelões, com hepatites, com doenças, com dificuldades gástricas, e às vezes nunca vai tomar um álcool naquela encarnação e vai ter problemas de gordura no fígado, etc, etc. É a lei de causa e efeito. É a explicação de que existem vidas passadas e existem diferenças na personalidade de cada um que leva ao destino do que somos hoje. Assim também é para as questões de negócios, de exercícios de prosperidade, de habilidades, a cada um segundo as suas obras. Então, a fé nos ensina não a temer a justiça de Deus, mas entender que não é possível burlá-la. Pensem quanto pior é para aquele que sabe tudo isso, que enxerga o mundo dos espíritos e que faz o mal. Pensem o grau de consciência primitiva que pode existir e existe, porque mais adiante aqui eu não quis ler, porque ia ficar muito comprido, num outro subtítulo, Mal é o Remédio, informa justamente que, sabendo a lei, ainda nos arvoramos em não cumpri-la. Jesus Cristo dizia com amor, vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. E aqui dizia, escolhermos o grau de tentação, ou grau de provação, ou grau de expiação, com o auxílio de psicólogos e psiquiatras espirituais, para que não caiamos novamente, ou que não caíssemos na encarnação, mas nos é dado pernas para andar. Na hora de decidir,
Pode estar o nosso anjo da guarda aqui, o nosso mentor espiritual, que normalmente é alguém acima de nós, não é um santo, mas é alguém acima do nosso grau de compreensão, sugerindo, não faça. E nós estamos tentados a fazer. Não faça. Mas nós estamos cegos. E aqui está o obsessor, o inimigo de outras vidas, aquele muitas vezes que nós prejudicamos, aquele que quer usufruir dos fluidos da sexolatria, da toxicomania, da ganância material, da traição, do sangue, da guerra, do poder, dizendo, vá que você... E nós vamos escolher. Não podemos culpar o obsessor e não podemos dar o mérito para o anjo, não seria justo, né? É fácil culpar o obsessor, mas imagine se todas as vezes que acertamos o anjo ficasse com mérito, chegássemos lá, não, mas fui eu, nós não acharíamos também justo. Então é justo tanto para o erro quanto para o acerto que nós tenhamos tomado a decisão. E suportemos a decisão espiritual. E persistamos se errar, porque o que vale a explicação do Espiritismo é a intenção do grau de consciência de cada um. Então é bem provável que o aborígene, que o índio, que o ser mais primitivo, como aconteceu agora recentemente, o explorador resolveu invadir uma ilha lá onde tinha uma tribo de há 60 mil anos lá vivendo isolados da civilização, levou um monte de flechada, desencarnou. Para eles é uma proteção, não é um assassinato, não é um crime. Para o civilizado já é uma questão diferente. Então a cada um segundo as suas obras significa justamente classificar-se a intenção de cada ato, a circunstância que levou cada contexto. E aí por isso, quem somos nós para estabelecermos este tribunal? E se estabelecemos este tribunal, corremos o risco da Inquisição, né, de sermos pessoas provavelmente que tenhamos passado por este período de maneira bastante preconceituosa, cruel e traiçoeira, porque a maior das traições ao nosso Deus Criador é desonrarmos o seu nome por atos impuros, porque este terá que pagar em dobro, porque além de ilustrar a sua própria fé, está levando outros junto com ele. O risco da idolatria, o risco da fé cega, de seguir um pastor, um rebanho. Jesus dizia que cada um é o seu próprio templo. Ele dizia que poderiam chamá-lo de mestre, porque ele tinha o mestrado no desenvolvimento espiritual, mas ele era igual a todos, como ser em evolução. Então, neste outro subtítulo, quando fala sobre o mal é o remédio, uma encarnação que fosse de choro e ranger de dentes, não deve ser surpresa para nós. Como diz aqui o Santo Agostinho com bastante firmeza, esqueceram por acaso a voz dos profetas, que disseram que neste mundo de provas e expiações haveria choro e ranger de dentes? Se quiséssemos um mundo, um paraíso, nós já teríamos que ter feito nosso tema, nossa tarefa de casa nas vidas passadas. Mais caridade, mais perdão, caridade em todos os sentidos, né? Mais concentração no bem, evitar o mal em vários momentos, seguir aquele conselho de Jesus com convicção, a nossa evolução teria sido mais linear. Mas nós duvidamos de Deus em momentos de sofrimento. E justificamos isso com aqueles charlatões, aqueles monstros da nossa própria criação, que são os nossos próprios, não são obsessores, outras personalidades, são os nossos próprios pensamentos, pensamentos que acabam, fantasmas, nos traindo e nos atrasando. É normal, em determinado momento psíquico mas aí entra a questão do amar a si mesmo. Porque se eu amo a mim mesmo, eu vou me proteger daquilo que eu semear. Eu não vou me intoxicar com um copo de veneno. Eu vou tomar um remédio. Eu não vou me intoxicar com a zona de conforto que me mofa, que me dá doenças, que me atrofia, com a preguiça que me atrasa. Eu vou andar na direção da luz, porque nós vemos a contagem temporal dos séculos. E isso é um exercício interessante, porque a matemática é infinita. Se você colocar um número no final do último número, ele existe, e assim por diante. A matemática, ela é infinita. Então nós poderíamos viver até o ano de 5 trilhões, 8 trilhões, e assim, ela é infinita. Mas, do ponto de vista material, se não acreditarmos na imortalidade da alma, talvez seja impossível achar que estaremos
reencarnados ou desencarnados, mas vivos e conscientes no ano de 5.000, na contagem cristã. No ano 10.000 depois de Cristo, se a civilização chegar até lá. Diziam os maias que acabaria em 2012. Para eles, acabaria. Se compreendermos isso, nós vamos entender que, pela lei da atração, pelos semelhantes, nós colocamos as pedras nos nossos sapatos. Nós vamos sofrer aquilo que projetamos. Pela física quântica que nos dá de volta aquilo que nós entregamos ao universo, aquilo que nós irradiamos. Assim como nós mentalizamos o nosso corpo físico, nós cuidamos da nossa cadeia genética, nós atraímos também para nós o semelhante. Aquilo que nós projetamos no outro, às vezes como reclamação, é aquilo que nós estamos muitas vezes exercitando negativamente ou positivamente, e assim por diante. Então o amar a si mesmo representa justamente, como dizia Krishnamurti, entender este ego, que é o que nos mantém vivos e fortes, separados do conjunto todo, da consciência coletiva, e nos transforma numa consciência individual, para que nós administremos isso com um grau de sinceridade que nos traga progresso, felicidade. Não uma felicidade ilusória. E aqui neste mesmo capítulo 5, que nós já lemos outro dia, fala: a felicidade não é deste mundo. Porque nós estamos aqui em expiação muitas vezes, ou seja, o que significa que nós estamos resgatando, falando brutalmente, a sujeira que fizemos. Se você retirou do universo alguma coisa do lugar, você vai ter que pôr de volta. Os gregos, que eram reencarnacionistas, que eram exilados da capela, que eram espíritos com grau de evolução intelectual relativamente um pouquinho maior, diziam: quem te feriu vai te curar. Então o assassino desta encarnação vai ser o pai da outra encarnação. O ladrão desta encarnação vai ser aquele que te devolve uma riqueza na outra encarnação. E assim por diante. Porque você deve aquilo. Então quando estivermos fazendo uma caridade, já dizia Jesus que a mão esquerda não sabe o que está fazendo a mão direita, pensemos que não estamos dando. Nós estamos recebendo a oportunidade de resgatar talvez algum tipo de débito. Até por um estranho. Porque a mão de Deus, o pensamento de Deus, o poder de Deus não humilha nem a vítima nem o agressor. Porque se não tivéssemos a misericórdia do esquecimento, quem de nós estaria suportando a si mesmo pelo grau de problemas que nós já tivemos criado em outras encarnações e que teríamos vergonha de existir? Nós gostaríamos de subir como consciência se Deus não nos desse possibilidades de recomeço. Então é claro, monstruosidades neste mundo primitivo ainda acontecem. Nós estamos no último andar do umbral, na cobertura do umbral. Para baixo, só inferno. Para cima, mais difícil, a porta estreita. Porém, não é o inferno eterno. Na Gênese de Allan Kardec ele fala sobre as penas. Algumas religiões pregam o inferno eterno. Vai ter inferno, acabou, vai para o céu e espera o juízo final, ponto final. Algumas religiões pregam a aniquilação da consciência. Jesus disse que nem uma ovelha se perderia. Se um dos filhos de Deus fosse aniquilado, Deus seria um fracasso. Porque um filho, uma criação, uma obra dele teria dado errado. Então, nem mesmo a pior das criaturas será abandonada por ele. Só que é preciso compreender que o universo é infinito, tanto materialmente e fora da matéria. Não há como explicar aquilo que não foi criado. Deus. Mas nós sabemos sentir. Nós sabemos a diferença das energias de um momento de tristeza, de um momento de raiva, de um momento de alegria, de um momento de inspiração como esse, que as palavras fluem naturalmente, que ele não acontece sem o respeito ao plano espiritual, sem uma oração. Ele pode acontecer e ser mal usado, inclusive, através da mediunidade usada como ferramenta para o mal. Porque Deus é tão bom que ele não escolheu o caráter de cada um para dar a possibilidade de enxergar o mundo espiritual. Assim como ele deu o sol para o criminoso e para o santo, a água para todos, a mediunidade, que significa, por Allan Kardec, que criou este termo, enxergar o mundo espiritual, ou senti-lo, e saber de que é possível trazer essa esperança de que nada está perdido e que tudo passa, que tudo se transforma para o bem, porque
o mal é a ausência do bem. Ao sintonizarmos com o bem, o mal naturalmente desaparece. Quando o sol chega, a sombra se dissipa. Nós faremos esse esforço, por amor a nós também. Nós vamos evitar de transferir aqueles monstros que nós criamos do charlatanismo, da distorção da consciência, que nos dá a sensação do prazer imediato, de transferir isso para os outros. A hipocrisia, a falsidade, a vaidade, o caminho mais curto que alguns querem passar, que nos torna demoníacos, monstros. Até mesmo num processo longo de insistência no mal, esses espíritos correm o risco de perder parte da consciência, entram em coma espiritual, se chamam voides, e ficam lá, não são aniquilados, até o dia que Deus ache da sua maturidade, eles retornem e refaçam o caminho e cheguem à luz perfeita. E quando chegarmos à luz perfeita, não será também a ociosidade, mas a criação constante. Vocês podem observar que nós estamos sempre absorvendo luz. Se nós estamos de olhos fechados, nós estamos sonhando. Então alguma coisa está trabalhando, o plano espiritual, e sempre está entrando luz e saindo. O tempo todo é um fluxo de energias. Porque o universo não estaciona. O que estaciona mofa, estraga, apodrece, não dá vida, né? E para concluir então, isso tudo seria muito mais óbvio que eu falasse do espírito de Natal. Traz a realidade para todos os agora. Nós temos como simbolismo essas datas, às vezes nos tornam mais melancólicos pelas memórias de saudades da infância, de seres que estão no plano espiritual, que às vezes se aproximam de nós para matar essa saudade, mesmo por uma intuição, por uma emoção. Estão vivos. Jesus Cristo está vivo, é o nascimento de Jesus. Criticaríamos outras questões de abuso ou distorções de quem sofre, de quem não sofre, mas Deus está no comando. Deus sabe o que faz. E aí, para que a nossa fé se aprofunde e não seja somente esta vida de momentos simbólicos, mas que seja esse simbolismo transformado em essência real de fé, nós temos que abrir o coração para querer buscar a verdade, para que ela nos liberte de verdade. A verdade que nós transmitimos é aquela que serve para nós. Aquele que acende a luz é o primeiro a iluminar-se, né? Mas aquele que conduz para o abismo é o primeiro a cair também. Então, a cada um segundo as suas obras. O Espiritismo é uma bênção que nos traz a certeza de que é bom confraternizar, como nós vamos fazer agora. É sensacional termos um momento de Natal, de aniversário, de formaturas, mas todos os agora está Deus em nós. E Jesus Cristo trabalhando com alegria, com paz, com amor. Não sabemos a exata data de que os nossos irmãos monstruosos, caídos, são irmãos, queiramos ou não, porque é tudo um único todo, vão acordar para a luz. Mas isso depende de Deus. A cada um, a nossa parte, sendo feita, já é melhor do que o estacionamento, do que a omissão, do que o bem que deixamos de fazer, que nos responsabilizará também, porque não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, e assim por diante. Eu sempre acho muito difícil concluir uma questão tão linda que é falar sobre o Espiritismo e exemplificar e parear com as nossas realidades físicas. O objetivo é motivar-nos, transformarmos, recomeçar e suportar com mais coragem o que acontece. É isso que o Espiritismo vem nos trazer, o Consolador prometido. Mas, porém, o tempo nos limita e nós gostaríamos, assim, publicamente, claro, antes da nossa confraternização, de agradecer este ano que passou e que o ano estejamos toda vez aqui, que possível. Cada um traz, quando chega aqui, algum irmão necessitado no plano físico, no plano invisível. Cada um pela sua mentalização, daqueles que não puderam vir, está ajudando pela oração, essas pessoas pela lei do pensamento. Há uma novela que fala agora sobre a cura do soldado, do
do servo, do soldado na novela evangélica, inclusive, que Jesus curou à distância. Ou seja, a cura à distância acontece quando se coloca o nome na irradiação, o plano espiritual também recebe possibilidades de chegar à bênção de Deus. Então vocês todos que aqui estão presentes, encarnados ou desencarnados, não estão apenas recebendo, estão ajudando a casa a trabalhar para o bem da humanidade. Isso é positivo também, é fazer o bem também.